A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que os anjos do Senhor estejam à sua volta, te protegendo, desde a hora da saída até a hora da chegada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te agradecemos, papai, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, porque o Senhor já restaurou tudo que estava quebrado na nossa casa, porque o Senhor é o nosso Deus, nós confiamos em Ti e nós dependemos de Ti, papai. Nos ajuda, Jesus, nos cubra com seu manto sagrado, cuide tudo do que nos pertence, vá à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, papai. Nos proteja, nos livra de todo laço, passarinheiro, toda peste perniciosa e toda peste perniciosa de pessoas, de todo Caim, de todo Judas, de toda blasfêmia, de toda calúnia e defamação, Pai. Traz a verdade à tona, Pai. Faça justiça na nossa vida, papai. Nos ajuda, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. O Senhor é bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, Pai. Entra com providências em todos os detalhes, Pai. Nós não sabemos nada, Pai. O Senhor sabe tudo. Nós precisamos, Pai, da Tua palavra. Nos ajuda, Jesus, Espírito Santo, seja o Senhor a ministrar agora aqui. Eu preciso de Ti, o Senhor é o professor, nós somos Seus alunos. Nos ajuda, Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Nos ajuda, Jesus, a entendermos a Tua palavra, a compreendermos, Pai, e a Te buscar cada vez mais com fé, com todo o coração e humildade. Nos enche de sabedoria, papai. Nos dê a direção, Pai. Nós estamos perdidos, papai. Nós precisamos de Ti. O Senhor é luz no nosso caminho, Pai. Nos ajuda, Jesus. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nos ajuda, Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. E glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus, até que o Senhor nos sustentou. Nós estamos falando dos 5 ministérios, tá? Mas antes de nós falarmos hoje do ministério profético, nós vamos consagrar esse vídeo com Efésios 4. Diz assim: nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ajudar aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, nós temos falado aqui, começamos ontem um vídeo sobre o ministério, os 5 ministérios que Jesus deixou para nós. Essa palavra está em Efésios, capítulo 4, Santo Ministério ao Serviço dos Santos. Diz aqui, eu vou repetir só esse trecho: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso para a edificação da igreja, para que a gente não pereça. A gente precisa saber que está na direção certa. A gente ouve falar que muitas pessoas trabalham pelo dinheiro, mas não sente prazer no seu trabalho, né? Pessoas que casam sem direção de Deus e ali acabam sendo destruídas emocionalmente. Então,
nós precisamos saber qual é a direção certa para a nossa vida, na área do trabalho, na área sentimental, na área espiritual, em tudo que nós formos fazer. Amém? E o ministério profético, Deus nos deixou para nos ajudar, para a gente não perecer, para nos avisar dos laços, né, das armadilhas que estão à nossa frente, do caminho que a gente está tomando, se é o caminho certo para a nossa vida ou não, porque se nós pegamos o caminho errado, nós gastamos tempo e dinheiro, né? Então, o tempo, ele não volta mais, né? O tempo que a gente perdeu na direção errada. E o dinheiro também demora para recuperar. Na verdade, não é uma coisa fácil, o dinheiro não cai do céu. Então, são duas coisas que nós não queremos perder. Ninguém quer perder tempo e dinheiro, não é verdade? Então, nós precisamos da direção certa para tudo que nós formos fazer. Precisamos da direção de Deus. Amém? É uma empresa que a gente quer abrir, é um negócio que a gente quer fazer, né? Enfim, viagens, tudo precisa ter a direção de Deus, porque quando nós consultamos a Deus, Ele mostra o caminho do que está certo, do que não devemos fazer e às vezes não é naquele tempo, precisa aguardar um tempo. Amém? Porque Deus quer nos dar livramento de algo ruim. Ele quer nos dar livramento de morte, de perdermos dinheiro, de perdermos tempo, de fazermos coisas erradas. Por isso existe o ministério profético, mas antes de Deus avisar ou levantar um profeta para nos ajudar a dar a direção, ele vai falar conosco, porque Deus, ele tenta alcançar todos nós, mesmo não sendo convertido, mesmo aquele que não crê. Deus alerta todos nós e nós precisamos entender que Deus fala conosco de várias maneiras. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e vai ser o mesmo de amanhã. Então, amados irmãos, nós precisamos, primeiramente, antes de consultar o profeta, nós precisamos buscar a interpretação do que Deus está falando conosco no nosso quartinho secreto, de joelhos, né, em adoração, em oração, meditando na palavra, usando a palavra. Deus vai falar conosco de uma maneira que a gente possa entender. E se nós não entendermos, aí sim Ele vai levantar alguém para nos ajudar. Amém? Mas nós precisamos buscar. Se você ignorar que Deus está falando com você, então você vai perder o seu tempo e você vai perder o dinheiro, tá bom? Aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, tá? Então, conhecimento é uma joia. Nós precisamos ter conhecimento em relação a tudo que vamos fazer. No relacionamento que a gente está entrando, seja de amizade, seja amoroso, um relacionamento na empresa, de sócio, de sociedade, né? Tudo nós precisamos ter a direção de Deus. Então, quando a gente não entende da maneira que Deus fala conosco, nós vamos buscar um profeta. Eu vou dar um exemplo antes de eu entrar aqui e falar mais sobre o ministério profético. Uma pessoa me pediu oração pelas finanças dela. E eu pensei, puxa vida, eu poderia semear na vida dessa pessoa. E então Deus me deu um sonho naquela noite. E eu via um peixe cinza, morto, na calçada.
E aquilo testificou no meu espírito, me trouxe pavor, porque eu sei que peixe significa prosperidade e o peixe precisa estar na água e não morto em uma calçada. Então, imediatamente, eu orei, eu repreendi aquele sonho, mas para mim era uma coisa muito urgente que Deus estava falando. Então eu corri ao profeta. Eu corri ao profeta dos sonhos e eu coloquei ali o meu sonho para ele. E ele disse o seguinte: a interpretação do seu sonho é a seguinte: Deus está te dizendo que se você for ajudar essa pessoa do jeito que você está querendo financeiramente, você vai se ferrar. Aquilo trouxe um pavor tão grande, então eu pensei, nossa, então eu só vou orar por ela. Por quê? Porque provavelmente Deus está trabalhando na relação dela com o dinheiro, ou Deus está a deixando totalmente dependente dele, porque Deus trabalha de várias formas conosco para nós não perdermos a nossa salvação, tá? Deus quer levar a nossa alma para viver com Ele lá no céu, para termos vida em Cristo Jesus. Ele não quer perder nenhuma alma. Então, os problemas que chegam até nós é para nós nos aproximarmos mais de Deus, colocarmos a nossa dependência nele, para que Ele possa trabalhar na nossa vida e para que a gente fique juntinho em obediência ao Pai até o final dos nossos dias aqui na terra, para a nossa alma ir para o céu e não para o inferno. Amém? Então, para isso que serve o ministério profético. Quando nós não entendemos o que Deus está falando, Ele levanta uma pessoa para nos ajudar, tá? Então, nós vamos meditar aqui em Jeremias, primeira vocação de Jeremias. Diz assim no versículo 4: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então veja bem, no ventre da mãe de Jeremias. Jeremias estava no ventre da mãe dele, quando Deus o constituiu profeta. Amém? Então, eu creio que Deus tem um chamado para todos nós, porque como nós lemos no início ali, Deus nos deixou dons, né? Nos deixou os 5 ministérios, tá? Então, se você sente no seu coração que Deus está te chamando para o ministério, você precisa primeiramente conhecer os 5 ministérios, do que se trata, antes de você ajoelhar e pedir o ministério, tá bom? Você pode pedir? Pode. Você pode pedir, tá? Você já é convertido, você já faz parte ali do reino de Deus, você está alinhado à palavra do Senhor. Você pode pedir e Ele vai te dar, tá? Deus gosta de um coração sincero, um coração humilde. E nós temos que, assim, não podemos ter preguiça, tá? Tem que trabalhar, tem que levantar, tem que fazer a obra conforme a direção do Espírito Santo. Nada é da nossa cabeça, tá bom? Senão a gente se ferra, tá? Então veja bem, o chamado dele, de Jeremias, foi no ventre, ele foi constituído profeta no ventre da mãe dele, tá? Glórias a Deus, aleluia. Então, eu falei um pouco, dei um exemplo como funciona o ministério profético, né?
Então, pessoas vão procurar o profeta de Deus. Existem 3 tipos de profeta. O profeta que tem caráter cristão, que é aquele que a gente quer, que está bem alinhado à palavra de Deus, por isso precisa conhecer a palavra, até para não ser enganado e não enganar ninguém, né? Então o profeta tem que ter caráter cristão. Tem o profeta que é sem caráter, né? Que não foi constituído profeta, se diz profeta, tá? E engana as pessoas. E tem aquele profeta meia boca. Parte, ele profetiza o que Deus está mandando. E a outra parte, ele fala da cabeça dele. Entendeu? Fala o que a pessoa quer ouvir. Fala o que Deus está mandando, mas também fala coisas do interesse dele. Então, nós precisamos saber diferenciar para não sermos enganados. E você que tem chamado profético, você que se interessa mais pelo profético e quer mergulhar nesse ministério, no ministério profético, você precisa ter caráter cristão, andar na verdade, falar a verdade, somente o que Deus mandar. Amém? Porque quando a gente sai do que Deus está falando, quando a gente acrescenta, quando a gente inventa, nós vamos sofrer as consequências. Precisa andar bem alinhado ao que Deus está falando, entregar a palavra que Deus está falando. Amém? Precisa ser obediente, tá? Glórias a Deus, aleluia. Então, eu vou dar aqui um exemplo em Ezequiel 12, a partir do versículo 17, como um profeta age. Eu estou falando aqui no Antigo Testamento, mas eu vou entregar uma palavra para a tua vida e para as nações, porque Deus mandou. Em Ezequiel 12, no versículo 28, Deus diz assim para todos nós: portanto, diz eles, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. É a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra que Deus falou para você, ela vai se cumprir. A palavra precisa testificar no nosso coração, precisa, tem que haver com a nossa vida, com a nossa história, tá bom? Então, aqui no Ezequiel 13 vai falar dos falsos profetas. Eu encontrei uma vez um falso profeta que profetizou que eu seria uma administradora de uma casa de idosos. Primeiro, que eu não entendo nada de administração. E segundo, que eu não tenho nenhuma relação com casa de idosos. Então, eu já sabia que aquele cara era um falso profeta. Então, tem pessoas que ficam no monte profetizando coisas, mentiras em troca de dinheiro, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de pessoas. A profecia precisa testificar no nosso coração. Geralmente, Deus fala primeiro conosco, porque não entendemos, ele levanta um profeta. Mas aquilo precisa testificar no nosso coração. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Muitos profetas que não obedecem exatamente o que Deus está falando, machucam muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam mais no profético porque já foram muito machucadas, já foram enganadas, tá bem? Então você precisa conhecer o caráter do profeta, daquela pessoa que tem um ministério profético, saber ali de mais pessoas, né? O trabalho dela, como é ouvir testemunhos, amém? E quando você falar com o profeta, você pode pedir confirmação a Deus. Senhor, o Senhor não falou comigo, eu não entendi, estou buscando o profeta, ele disse isso. É verdade? Porque uma vez o profeta profetizou meias verdades e mentiras, né? Falou verdades e falou mentiras. E
o que aconteceu? Eu vi que era mentira, então eu não queria seguir aquele profeta. Mas Deus falou não, mas tinha verdade também. Então Deus queria concluir uma obra ali. O que aconteceu? Depois que o que ele falou se cumpriu, eu assim não acreditei muito no que ele falou. Então Deus teve que levantar outros profetas para confirmar coisas que Deus havia falado com ele, mas porque eu percebi que ele estava mentindo em determinadas coisas, as outras coisas que Deus falou, eu não estava acreditando. Eu tive dúvidas, entende? Mas Deus levantou outras pessoas, tá? Então, cuidado. Cuidado, é um ministério que o profeta tem que estar muito alinhado. Então, você que está orando pelo ministério profético, você precisa saber que você vai ser procurado por muitas pessoas. E geralmente essas pessoas, elas estão com dúvidas. Elas não estão enxergando a saída para o problema delas. Pode ser o presidente de uma nação, pode ser um líder de uma cidade, de um estado, pode ser o dono de uma empresa, pode ser uma família, pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, entende? Você pode ser procurado por todo esse tipo de pessoas, até pessoas que vão casar para saber se aquela outra pessoa é realmente de Deus para ela. Por exemplo, uma certa vez, uma família me procurou para saber se a noiva do filho deles realmente era a esposa certa para ele, era a esposa que Deus havia escolhido para o filho deles. E ali eu orei pela família, nós oramos juntos, eu orei pelo casal e Deus me mostrou os dois juntos segurando o buquê de noiva. E ali eu falei, olha, eu vejo os dois juntos segurando um buquê de noiva. Eu acredito que sim, que ela é para ser a esposa dele, né? Vamos orar para Deus mostrar mais, né? Se tem alguma coisa escondida, ou se for de Deus, vai dar tudo certo. E nós ficamos um tempo orando juntos. E eles casaram, estão super felizes. Entende? O ministério profético, ele lida com vidas, com emoções, com futuro de pessoas, com futuro de nação, com futuro de empresas. Então precisa estar bem conectado com Deus, bem alinhado, obedecendo os 10 mandamentos, aplicando a palavra de Deus. Todo ministério você tem que comer Bíblia. Você tem que andar alinhada à palavra de Deus. Você tem que obedecer. Porque senão a gente vai blasfemar o nome de Deus. E está nos 10 mandamentos para não falarmos o nome de Deus em vão. E falar o nome de Deus em vão é a forma como nós vamos nos comportar dentro do ministério, porque nós representamos o reino de Deus. Amém? Então é muito importante a pessoa que quer fazer parte do ministério saber que ela não anda mais na carne, tá? Ela faz as vontades do Pai. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Lembra quando Jesus ficou lá na sinagoga e Maria e José voltaram para casa e de repente se deram conta que o menino não estava com eles. E quando chegaram, foram atrás de Jesus, chegaram lá, Jesus olhou para eles e falaram, vocês deveriam saber que eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Então nós cuidamos das coisas do Pai. Lembrando sempre, eu frisei no outro vídeo, vou frisar aqui também. Primeiro é o ministério familiar, a nossa família em primeiro lugar.
quando eu falo que Deus cuida da nossa família enquanto nós cuidamos do outro, é o seguinte: nós cuidamos da nossa família, damos atenção, assistência, é o primeiro ministério a nossa família. Mas quando nós estamos, por exemplo, pregando, evangelizando, fazendo a obra naquele determinado tempo, na igreja ou em algum lugar que Deus nos manda, e os nossos filhos estão em casa, ou eles estão, se são grandes na sua vida, no seu trabalho, Deus está cuidando deles também, tá bom? Então, não precisa ficar aflito quando você for sair para evangelizar, para fazer a obra. Você vai naquele tempo, mas você vai voltar para sua casa. Amém? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou entregar agora a profecia, tá bom? Ezequiel 12, a partir do versículo 17. Então aqui eu vou entregar duas profecias, eu já entreguei uma. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Tudo que Deus falou para você, colocou no seu coração que vai acontecer, vai se cumprir. Tudo que está na palavra de Deus, todas as profecias se cumprirão. Amém? E Deus pediu que eu entregasse Ezequiel, capítulo 12, a partir do versículo 17, para as nações. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade, e dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. Então aqui Deus está falando de um castigo, que ele está descendo castigo sobre o povo da terra. E dirás ao povo da terra. Então é todo o povo da terra, todas as nações. Ele fala que é por causa da violência. Isso aqui é revelação do Espírito, não é violência. Violência que você está acostumado a ver. Fala de desobediência. Aqui no caso, a violência é desobediência. Por isso que quando a gente lê a palavra, a gente tem que ler junto com o Espírito Santo. Senão, a gente não vai entender direito. Ela vai sair distorcida, tá? Então, violência aqui é desobediência. Vou ler de novo. Sua terra será despojada de tudo quanto contém. Vai ser destruída por causa da violência de todos os que nela habitam, por causa da desobediência, tá bom? As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará, em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia, portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel, mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz assim, diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém? Eu quero que você preste atenção aqui numa palavra que está em Ezequiel 12, que ele se refere
ao profeta Ezequiel como filho do homem. Então, o profeta, ele é chamado de filho. O que quer dizer isso? Intimidade com Deus. O profeta, ele precisa ter intimidade com Deus. Todos do ministério têm que ter. Mas aqui chama a atenção. Filho do homem. Filho do homem. Ele está chamando o profeta de filho. Você é meu filho. É intimidade. Por que o profeta precisa ter muita intimidade com Deus, ter o tempo de oração, gastar um tempo orando, um tempo louvando, um tempo adorando, um tempo meditando na palavra, um tempo buscando a presença de Deus? Porque não pode errar na profecia. Porque se o profeta, a pessoa que tem o ministério profético, anda no profético, ela não buscar a presença de Deus, ela passar mais tempo no ministério do que na presença de Deus, ela vai se distanciando aos pouquinhos. E a profecia, às vezes, ela não vem tão clara, tá? Então, o profeta, ele precisa ter, quem está no ministério profético, muita intimidade com Deus. Tem que ter aquele tempo de encontro com Deus. Procura nas madrugadas, procura no seu cantinho secreto. Precisa estar ali conectado com o Espírito Santo o tempo todo. Eu estou sempre conversando com o Espírito Santo. Ele é meu melhor amigo, ele é o meu companheiro. Deus é o meu marido, pai dos meus filhos. É esse nível de intimidade que a gente tem que ter, porque a gente lida com vidas. Entende? Isso é muito importante. É muito importante. Uma profecia errada destrói vidas, destrói famílias, destrói esperança. E blasfema o nome de Jesus, que é pecado. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando se entrega uma profecia errada, quando se fala coisas da cabeça, da nossa cabeça, dá uma direção errada, a gente está blasfemando o nome de Jesus e é pecado para a morte. A desobediência dos 10 mandamentos é pecado para a morte, tá bom? Então, o profeta, ele sempre vai falar de restauração. Por exemplo, a gente pode citar aqui o profeta João. O João, né, que batizava ali, ele entregou uma profecia dizendo, olha, essa mulher que você está aí, ela não é tua não, é do teu irmão. Isso aí é pecado. Entende? Então, a gente vai ter que falar coisas, o que Deus mandar. O que eu tenho aprendido com o ministério profético, porque eu já sigo o ministério profético há 4 anos, o que eu tenho aprendido é o seguinte, a forma como a gente vai entregar a mensagem. Antes, eu era muito bruta. Eu entregava do jeito que a fúria de Deus descia sobre mim, eu pegava a fúria de Deus e entregava para a pessoa. E às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para receberem aquilo. Então elas ficam muito chocadas e apavoradas. Hoje não, hoje eu já aprendi. Então eu dou uma lapidada, né? Na maioria das vezes eu dou uma lapidada. Olha, querido, Deus está falando para você, descansa nele, né? Você está muito ansioso, Deus está vendo que você está, enfim, muito perturbado, mas aí na verdade a figura que Deus me mostra é o diabo pressionando a cabeça da pessoa, uma figura terrível, mas eu não posso chegar para a pessoa e falar, olha querido, o diabo está aí na tua cabeça, segurando a tua cabeça, está te pressionando, a pessoa vai sair correndo, vai ficar apavorada, entende? Então você tem que saber entregar a profecia. Se alguém do ministério está em pecado, lembra-se, quem aponta o dedo é o diabo. Então a gente não pode apontar o dedo. A gente precisa dizer com carinho, com amor, olha querido, Deus está falando que você precisa voltar para o caminho dele, porque você se desviou do caminho. A pessoa vai saber que você está dizendo que ela está em pecado.
ela sabe, tá? Mas sempre Deus quer restaurar, é restauração. Deus não aponta dedo, tá em pecado. Não, não, isso não é de Deus, é de Satanás, tá? É, é para restaurar. A pessoa ali tem que largar o ministério, sair do ministério um pouco, se ausentar do ministério naquele momento. Ela tem que confessar ao seu pastor o pecado, ela se arrepender verdadeiramente, ela vai passar por um tratamento e depois ela volta ao ministério. Geralmente, infelizmente, tem muita gente que não assume que está em pecado e persegue o profeta. O profeta, ele é perseguido, né? Porque ele tem que entregar do jeito que Deus está mandando, ele vai falar a verdade. Então, mas você não vai dizer para a igreja, olha, aquele teu pastor está em pecado. Você não fala isso, não. Você chega para a pessoa no cantinho secreto, no office dela, olha, Deus está me falando que eu só preciso voltar para a direção dele, né? Que o senhor saiu da direção. Bom, tem gente que não quer perder o cargo, tem gente que não quer perder o status, tem gente que não quer perder o dinheiro da igreja, tá? Dos fiéis. Então, eles vão perseguir os profetas, tá bom? Vão tentar provar macilada, vão tentar provar que você está errado, que você não é profeta, que você é mentiroso. Eles vão te perseguir, mas Deus manda eu te dizer que Ele é um muro de fogo à sua volta. Não temas, amém? Você que quer o ministério profético, está orando, está começando no ministério profético, é só seguir a direção de Deus, tá bom? Glórias a Deus, diga apenas o que Deus está mandando, diga a verdade, não invente, não tente florear, porque você acaba perdendo o sentido da palavra, da entrega, e ali aquela pessoa pode entender de forma errada, tá bom? E tenha certeza que aquela pessoa entendeu o que você está falando, ela vai repetir. Tem gente que aceita a profecia, tem gente que não aceita, tá bom? Recentemente, Deus pediu que eu avisasse uma mãe que a filhinha dela precisa de cuidados médicos, e a mãe simplesmente me ignorou. Eu vou dizer a forma que eu falei para você ir aprendendo, você que está iniciando, tá? Então Deus me mostrou em sonho, então eu falei e depois Deus me levou a um evento que a criança estava para eu poder observar bem, para eu entender o que Deus estava falando. Eu falei com a mãe, olha, eu acredito que Deus nos alcança através de sonhos, Ele tem várias formas de falar conosco, e Deus me mostra que sua filhinha está com alguma coisa que você não está vendo. Eu não falei exatamente o sonho, por quê? Porque essa moça, ela é soberba. A pior coisa é você entregar a profecia a pessoas que são soberbas, que acham que são autossuficientes, que sabem tudo. É horrível, porque você não consegue alcançar essas pessoas. Então, eu entreguei dessa forma. Se ela tivesse curiosidade ou preocupação com a filha dela, ela teria me perguntado, ai Marta, vamos orar então, porque eu falei para ela, ore, eu vou orar também, ore para Deus te mostrar. Então eu pedi que Deus levantasse um professor, alguém da escola, para mostrar para ela, porque até as amigas dela sabiam, mas ninguém tem coragem de chegar e falar por causa da soberba, entende? Então, pronto, já orei Deus mostrar, ela não aceitou, ela não me ignorou, ela se distanciou de mim, porque ela acha que ela sabe tudo, então fica difícil alcançar essas pessoas, entende? Então, assim, é um ministério que dá um trabalhinho, é um ministério, não é fácil, é um ministério que dá um trabalhinho, o que eu sou intercessora, tá? Deus me levantou para orar por nações, por pessoas, e às vezes pessoas que eu nem conheço. Mas Deus me usa de todas as formas. Eu deixo Deus me usar com a graça dele. Eu não vou atrás de título. Isso é importante você saber. Título. Ah, porque eu sou profeta, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Não se preocupe com título. Se preocupe em servir o reino de Deus através da vida dos irmãos, com amor, com sabedoria, com graça, com respeito, tá?
Quando você vê uma pessoa que está endemoniada e ali Deus te usar, procura levar a pessoa num cantinho lá no office. O homem sempre leva homem, a mulher sempre pastora a mulher, nunca trocado, tá bom? E ali você expulsa o demônio dela. Não faça show, não queira brilhar mais que o brilho do Espírito Santo, que você vai se afundar, tá bem? Glórias a Deus, aleluia. Eu espero que você tenha entendido e eu agradeço a Deus pela sua vida e que você possa servir, escolha servir o reino, porque Deus está fazendo um convite a todos que que têm chamado para servirem o reino, aqueles que estão buscando, que Deus já tocou no coração, para servir o reino. Você ama Jesus? Então apacenta as ovelhas dele com amor. Esse é o convite. Amém? Nós vamos orar o Salmo 23 agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ter ministrado no nosso coração. Colocamos todos os ministérios diante do teu altar, o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério de mestre, o ministério apostólico, Pai, todos os dons que o Senhor deixou para nós, pedindo que o Senhor abra, Pai, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, o nosso ouvido, que o Senhor destrave a nossa mente para que a gente entenda a tua palavra, para que a gente caminhe na sua palavra, Pai, e que a gente faça com amor, com carinho, com inteligência a tua obra, Senhor. Obrigada por nos chamar para o seu ministério. Eis-nos aqui, papai. Eis-nos aqui, papai. Eis-nos aqui, seja feita a tua vontade na nossa vida, na nossa casa e na nossa descendência. Nos perdoa pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Nos ajuda, Jesus, a chegarmos na tua presença de mãos limpas, a recebermos a coroa da vida. Otarai, Oxaramanaie, coroa comanassai, orai, oxerei, manassei. Não esqueça que nós temos que orar em línguas, tá bom? É a língua do Espírito Santo, ser batizado nas águas e no batismo do Espírito Santo. Deus está me mostrando que Ele está colocando a coroa da vida em cabeça de pessoas. Orai, oxerei, manassai, família, porque quando a gente se levanta em oração, quando nós somos coluna de oração, de fé dentro da nossa casa, Deus não salva só nós, Ele salva a nossa casa inteira, Ele salva a nossa família e a nossa descendência. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Senhor Deus querido, todo-poderoso, obrigada pelas bênçãos recebidas. Nos perdoa, Pai, por todas as nossas transgressões, nos liberta, nos cura, nos salva, Pai, salva todos nossa casa, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor seja um muro de fogo à nossa volta, que o Senhor nos blinde a nossa casa, a nossa família com teu sangue poderoso da cruz. O Senhor nos livre de toda seta inflamada do inimigo, nos livre de toda boca de calúnia, de defamação, de mentira, nos livra dos nossos inimigos, Pai, nos livra de todo trabalho, todo decreto que saiu do inferno, está quebrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos que nós somos filhos de Deus, que nós andamos na palavra, que nós somos prósperos e que nós recebemos todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Traga para perto de nós aquelas pessoas que carregam a nossa bênção, Pai. E nos leve, Pai, para perto da pessoa que nós temos que abençoar. Faça esse encontro, Pai, para que o teu desejo seja cumprido na nossa vida. Ó Senhor, guia os nossos filhos no teu caminho. Nós repreendemos, Pai,
toda ação do inferno no trabalho dos nossos filhos, no estudo dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Colocamos os amigos dos nossos filhos, todos que estão ligados aos nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, de forma diretamente e indiretamente diante do teu altar. Nós repreendemos, Pai, todo acidente por terra, por ar, por mar e acidente doméstico em nome de Jesus. Nos livra do ladrão, nos livra do assalto, nos livra do engano, Pai, nos livra da doença, de morte, Pai, nos livra do erro e da decisão errada, Pai. Em nome de Jesus, nos livra do falso profeta, Pai. Nos livra das pessoas falsas, Pai. Nos mostra, Pai, a verdade. Traga a verdade, Pai, para que nós possamos orar, para que nós possamos interceder e para que nós possamos nos livrar de todas as ciladas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vocês libertos, curados, salvos, prósperos em nome de Jesus, e nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal atingirá a tua casa, porque o Senhor é um muro de fogo à sua volta, à volta da sua casa, em nome de Jesus. Pai, por favor, visita os enfermos, vai tirando toda a lepra, vai tirando todo o câncer, vai tirando toda a alergia no rosto. Deus me mostra alergia no rosto. Tira, Pai, toda alergia no rosto. Cura, Pai, os teus filhos de toda alergia, de todo câncer, de toda lepra, de todo problema de intestino, Pai, de todo problema de saúde, Pai. Vai limpando os pulmões, Pai. Eu declaro o sangue do Cordeiro da ponta da cabeça até os pés, curando os enfermos. Ser curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ser curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente causará danos nem a você, nem a sua casa, nem a nós e nem a nossa descendência, em nome de Jesus. Eu vejo dinheiro. Deus está entrando com providências nas tuas finanças, na nossa finanças. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, porque o nosso Deus é um Deus de amoroso, poderoso. Todos nós que nos chegamos a Deus, Ele se achega a nós e Ele está com os braços estendidos para nos ajudar e com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. A oração sincera move o coração de Deus. Mantenha-se orando, mantenha-se clamando, mantenha-se adorando com o coração sincero e Deus vai transformar a tua vida, a tua história, o destino teu, da tua casa, da tua família, da tua descendência, em nome de Jesus. E procure sempre a direção certa com o Espírito Santo. Se não entender, procure um profeta de Deus. Amém? Deus te abençoe, paz, saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham entendimento nesse assunto. Deixe o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Assim, nós vamos evangelizando, as pessoas vão entendendo a palavra de Deus e não vão perecer. Amém? Vamos fazer uma corrente do bem, tá bom? Vamos ajudar o próximo. Esse é o jejum que Deus gosta. Que a gente, com todo o coração, ajude o próximo e Deus nos ajuda também. Deus te abençoe, fique na paz. No próximo vídeo eu vou dar mais ênfase aos outros ministérios, né? Tem o ministério ainda evangelístico, apostólico e o de mestre, tá bom? Fique na paz.